Olá e bem-vindos a mais uma exploração aqui conosco. Hoje vamos olhar para um tema mesmo central, não é? A política. Mais especificamente o papel da oposição e a sua ligação com a inovação. Exato. A base da nossa conversa é um texto já de 2016, do Edson Zogby. E tem um título, que dá que pensar. Em política, fazer oposição é um método anti-inovação. Provocador. Bastante. Quer dizer, o artigo desafia aquela ideia mais comum da oposição e pergunta se a forma como se faz política muitas vezes não acaba por ser um travão ao progresso. Sim. Portanto, a nossa ideia aqui é, desconstruir um bocado este argumento do Zogby, perceber as críticas e ver que alternativa é que ele propõe. Parece-me bem. Ok, então vamos lá mergulhar nisto. O ponto de partida do autor é forte, digamos. Sim, é bastante direto. Ele diz que a política democrática, a nível global, pelo menos até 2016, parece ter perdido o comboio da evolução. Uma afirmação e tanto. Pois. E uma das críticas principais que ele faz é aquela tendência de reduzir tudo a dois grandes partidos, não é? A bipolarização. Exato. E nesses casos, o Zogby sugere que a estratégia principal para chegar ao poder acaba por ser a oposição pura e simples. Ou seja, atacar por atacar, quase. Basicamente, o foco não é tanto construir uma alternativa sólida, mas mais desgastar, contrariar quem está no governo. Projetos fracos ou mesmo inexistentes às vezes. Exatamente. E é precisamente essa abordagem que o Zogby classifica como anti-inovação. Certo. A lógica dele, segundo o texto, é que quando a energia política se gasta principalmente a negar, a criticar, até a destruir o trabalho do outro, Sim. em vez de propor coisas novas ou de construir sobre o que já existe, o resultado é, pronto, a estagnação, não se avança. Fica tudo na mesma. Fica tudo na mesma. Ou piora, impede-se o progresso real, a evolução das políticas. E ele aponta também um fator muito prático que agrava isto: Que é? os ciclos eleitorais curtos. Claro. Este tempo limitado, segundo ele, dificulta muito a implementação de políticas que precisam de tempo para dar frutos, não é? Coisas de médio a longo prazo. Imagino que isso cria um incentivo um bocado perverso, não é? Sem dúvida. Se calhar de incentivo a focar mais em medidas de efeito rápido que dão popularidade imediata. Exato, em vez das reformas estruturais que são mais difíceis, mas se calhar mais importantes a longo prazo. Pois. Precisamente. E o Zogby sugere que isto não só leva ao curto-prazismo, mas também àquela mentalidade de terra queimada. Terra queimada. Sim, a tendência para desvalorizar ou até reverter o trabalho do governo anterior, mesmo que houvesse ali coisas boas que se podiam aproveitar ou melhorar. Destrói-se para começar de novo, ciclo após ciclo. Exatamente. Cria-se um ciclo onde se gasta imenso esforço a desfazer o que foi feito, em vez de se construir de forma acumulada, digamos. E isso, claro, consome recursos, tempo, energia. Tudo isso. Energia política que podia ser usada de forma mais útil para a sociedade, na visão dele. Percebo. Mas essa crítica do Zogby à oposição como só reativa não ignora um bocado o papel importante da oposição na fiscalização, no escrutínio, em apontar erros? Ou o foco dele é mesmo na questão da proposta? Olha, parece-me que o foco principal do Zogby neste texto é mesmo a questão da inovação e do progresso. Ok? Ele não nega, acho eu, a importância da fiscalização, mas a crítica dele vai mais para aquilo que ele vê como uma falha da oposição tradicional em contribuir positivamente para a evolução das soluções. Certo. Ele lamenta que a oposição se torne muitas vezes um fim em si mesma, uma estratégia para chegar ao poder e não um meio para apresentar e debater caminhos melhores. A crítica é à oposição que é só anti, sem ser suficientemente pró. Exatamente. Pró-soluções, pró-inovação, pró-melhoria contínua, como ele vai dizer mais à frente. Essa distinção é importante. E ele usa alguma imagem para ilustrar esta ideia de esforço sem avanço? Sim, ele usa, recorre a uma analogia bastante visual e, um bocadinho desoladora até. Que é? Ele descreve a política, neste modelo de oposição constante, como um movimento de ir para a frente, depois para trás, num looping pouco inteligente e prejudicial. Um looping. Ok, estou a ver. Tipo um pêndulo. Exato. Quase como um pêndulo que oscila, mas o ponto central não sai do sítio.
E a imagem é forte porque transmite essa ideia de um gasto enorme de energia, de recursos, que não levam a um avanço real, sustentado para a coletividade. Sim, há muita agitação, mas não se sai do mesmo sítio. Exato. O esforço existe, a atividade política é intensa, mas o resultado final, na visão dele, é a estagnação ou um progresso muito, muito lento e ineficiente. Essa imagem do looping é mesmo forte e um bocado frustrante, não é? Faz pensar que alternativa é que seria possível se a própria estrutura parece empurrar para isto. E é precisamente aí que o argumento do Zogby, pronto, ganha outra dimensão. Ele não fica só pela crítica. Ah, ele propõe algo. Sim, ele avança com uma proposta de mudança de paradigma. O que ele sugere é trazer o conceito de inovação de melhoria contínua para a política. Inovação de melhoria contínua. Isso só há a gestão, a indústria, não? Tipo o Kaizen. Exatamente. É um conceito muito usado na gestão empresarial, na qualidade total. A ideia é fazer pequenas melhorias, otimizações constantes, em vez de esperar por grandes revoluções. Ok. E como é que isso se aplicaria à política, segundo ele? Bem, a ideia que o Zogby transpõe é esta. Em vez da oposição querer deitar tudo abaixo do governo, os partidos, mesmo fora do poder, deviam ter uma postura de avaliação crítica, mas construtiva. Isto implicaria analisar o que está a ser feito, identificar erros e falhas, sim, claro, mas também reconhecer o que está a correr bem. E aprender com isso. Fundamentalmente. Aprender com essa análise para propor ajustes, correções, melhorias incrementais. Construir sobre o que já existe em vez de, lá está, deitar tudo fora a cada eleição. Isso seria uma mudança, gigantesca. Culturalmente, na prática política. Mas como é que ele imagina que isto funcionaria no dia-a-dia dos partidos, na competição política? Significaria, antes de mais, que o conhecimento, a experiência, não se perdiam a cada eleição. Haveria uma acumulação de saber fazer. Menos reinvenção da roda a cada novo governo. Exatamente. Podia-se focar em aperfeiçoar o que já funciona e corrigir o que não funciona. A grande ambição do Zogby com isto é transformar a própria natureza da disputa política. Como assim? Em vez de ser uma luta só pelo poder e pelos recursos, a competição passaria a ser pela inteligência estratégica social. Inteligência estratégica social. Gosto do termo. É interessante, não é? Ou seja, os partidos competiriam para mostrar quem tem as melhores ideias, as análises mais rigorosas, a maior capacidade para implementar melhorias contínuas que façam a sociedade progredir. De forma sustentada. Isso, teoricamente, levaria a um debate político mais focado na substância, nas propostas concretas, nos resultados a longo prazo, certo? Seria esse o objetivo, sim. Mudaria o foco da simples vitória eleitoral para a demonstração de competência, de visão, de capacidade de gestão a longo prazo. Uhum. E o Zogby acredita que isso beneficiaria toda a gente, porque as políticas seriam mais estáveis, mais bem pensadas, continuamente melhoradas, independentemente de quem estivesse no governo. E a própria avaliação dos políticos pelos cidadãos podia tornar-se mais objetiva, baseada nesse histórico de contribuições. Exatamente. Baseada num histórico de contribuições para essa melhoria contínua. E esta ideia de continuidade, de mérito, liga-se a outra crítica que ele faz, não é? Desta vez a quem chega ao poder. Sim, sim, ele lança uma pergunta retórica bastante dura. Qual era? Algo como: não é verdade que os políticos, ao assumirem o poder, esquecem dos eleitores e passam a comportar-se como imperadores? Ux, forte. É. Ele lamenta que muitas vezes, depois das eleições, a vontade popular parece ficar esquecida, as promessas evaporam-se, os governantes isolam-se. E ele usa mesmo a palavra traição, não é? Para descrever esse sentimento de desilusão. Usa, sim. É uma palavra carregada, mas que ele sente que descreve a percepção de muitos eleitores. Como é que ele liga isto à proposta de melhoria contínua? Bem, ele sugere que um sistema focado na avaliação constante, na aprendizagem com os erros, no aperfeiçoamento gradual, tornaria mais difícil o aparecimento destes imperadores. Porquê? Mais transparência. Teoricamente, sim. A transparência seria maior, o mérito e as capacidades reais de cada um seriam mais fáceis de ver através da sua contribuição efetiva para melhorar as políticas ao longo do tempo. Haveria menos espaços para as promessas vagas ou para os tais milagres de gestão governativa que ele critica nas campanhas. O foco estaria na gestão contínua, na adaptação. Então, na visão dele, um sistema assim seria mais
meritocrático Parece que sim. e talvez até mais aberto a novas ideias, mesmo que viessem de fora das estruturas de poder habituais. Exatamente. O texto aponta nesse sentido, ao valorizar a continuidade inteligente e o aperfeiçoamento em vez da ruptura constante. Sim, Abrir-se-á espaço para partidos mais pequenos ou até movimentos cívicos com boas ideias focadas em melhorar áreas específicas, poderem ter mais impacto. a competição seria menos sobre o tamanho da máquina partidária ou o dinheiro para campanhas. E mais sobre a qualidade e a viabilidade das propostas de melhoria. Por menos é essa a esperança que ele parece depositar neste modelo alternativo. Parece uma visão muito apelativa, quase idealista até. Mas o próprio Zogby admite que há obstáculos, certo? Não pode ser assim tão fácil mudar uma cultura política tão enraizada. Sem dúvida, ele é bastante realista quanto a isso. E quais são os principais obstáculos que ele vê? Um dos principais reside na complexidade disto tudo e, sobretudo, na dificuldade de comunicar esta ideia eficazmente. Ok. Quer dizer, criar planos detalhados de melhoria contínua, a longo prazo, com nuances técnicas, já é um desafio. Mas depois, explicar isto de forma clara e apelativa a um eleitorado enorme, heterogéneo, Que ele descreve como sendo maioritariamente composto por cidadãos menos esclarecidos, não é? Temos que usar a terminologia dele aqui com cuidado. exatamente, usando a terminologia dele, que pode ser polémica, mas explicar essa complexidade a essa maioria é ainda mais complicado. Planos complexos perdem facilmente para promessas simples e diretas. Exatamente. É o dilema clássico da comunicação política, não é? A tensão entre a profundidade necessária e a simplicidade que muitas vezes é mais eficaz para captar a atenção e mobilizar. É verdade. E o Zogby argumenta que esta dificuldade empurra muitos políticos para o que ele chama o caminho mais fácil. Que é? O recurso a discursos populistas, discursos que podem ser relativamente vazios de propostas concretas, mas que são mestres a usar a emoção, a simplificar tudo em nós contra eles. E que, nas palavras dele, conseguem inflamar os mais ignorantes. Ele até usa outra analogia aqui. Outra? Qual? Compara a forma como muitos povos são geridos a um jogo de futebol. Um jogo de futebol. Como assim? Ele sugere que a política se transforma numa espécie de campeonato com claques rivais, os apoiantes de cada partido. Ah, ok. E as claques estão mais focadas em atacar o adversário e defender a equipa. Defender incondicionalmente, em vez de analisar racionalmente as propostas, os problemas, as soluções. O debate transforma-se numa luta tribal e emocional, exatamente, onde a identidade de grupo, a lealdade clubística, se sobrepõe à análise crítica e à procura do bem comum. E esta atmosfera, segundo o Zogby, é o terreno ideal para o populismo. E o oposto do ambiente necessário para a tal melhoria contínua que exigiria mais racionalidade, paciência. E colaboração. Exato. Isto levanta uma questão importante. O Zogby dá alguma pista sobre como ultrapassar esta barreira da comunicação e do apelo populista? Ou ele apresenta como uma dificuldade quase intransponível? Olha, o texto de 2016 não aprofunda muito as soluções para isso. Apresenta mais como um diagnóstico, um bocado sombrio, da realidade. Ele identifica o problema, a dificuldade em vender complexidade e longo prazo, contra a facilidade de vender simplismo e emoção, mas não detalha uma estratégia clara para ultrapassar na política de massas. Parece que ele encara isso como o principal fator que perpetua o ciclo de oposição destrutiva e populismo. Sim, tornando a proposta dele de melhoria contínua, embora desejável, extremamente difícil de implementar na prática. Compreendo. Então chegamos à conclusão do autor. Qual é a mensagem final que o Zogby nos deixa neste texto? A conclusão é bastante direta e reflete um certo pessimismo olhando para a política daquela altura. Ok. Ele afirma mesmo, categoricamente, que se há um setor social que precisa urgentemente de inovação, é precisamente o setor político. Direto ao ponto. Sim, o retrato que ele pinta é de um mundo onde a política seguiu caminhos errados, ou pior, onde parece nem haver um caminho claro. Em vez de uma direção estratégica de progresso, o que ele vê é, na maioria das vezes, só este jogo de andar para a frente e para trás, este looping que falamos. Um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso que, na perspectiva dele, beneficia uma minoria, os que jogam o jogo do poder pelo poder, enquanto prejudica a grande maioria da população, que quer soluções reais e progresso sustentado. É uma conclusão forte, sem dúvida, e que nos faz pensar nas engrenagens do sistema.
Olhando para tudo isto, qual diria que é a ideia central, o ponto-chave que podemos tirar desta análise do Zogby? Eu acho que o cerne da questão está na dupla mensagem. Por um lado, uma crítica muito incisiva à forma como a oposição é muitas vezes praticada. Como força anti-inovadora. Exato. Não como contraponto construtivo, mas como força potencialmente anti-inovadora, presa na lógica da negação. E, por outro lado, a apresentação de uma alternativa radical, inspirada na gestão, na melhoria contínua. E o fundamental é a mudança de foco que ele propõe. Exatamente. Sair de uma arena dominada pela luta pelo poder a todo o custo para uma competição baseada na inteligência estratégica social. Na capacidade de aprender, adaptar, construir progresso contínuo. Isso mesmo, um progresso que vá além dos ciclos eleitorais e dos interesses partidários imediatos. É, sem dúvida, uma visão que desafia o status quo, mesmo reconhecendo as dificuldades práticas enormes que ele próprio aponta. Claro. A ideia de uma política focada na melhoria contínua, na acumulação de conhecimento, é no mínimo provocadora. Exatamente. É uma visão que, mesmo sendo talvez idealista, nos força a questionar se as formas atuais de fazer política são as únicas possíveis ou as mais eficazes para responder aos desafios complexos de hoje. Levanta a questão como redesenhar os incentivos e as práticas para promover mais inovação, mais cooperação estratégica Mesmo entre adversários. e um foco mais genuíno no bem-estar a longo prazo da comunidade. Precisamente. Questões fundamentais. Esta análise do Zogby, apesar de ser de 2016, levanta questões que continuam muito atuais, não é? Sobre a saúde da nossa democracia, a capacidade de gerar progresso. Sem dúvida. E deixa-nos a pensar. Para quem nos acompanha, fica talvez uma reflexão final inspirada nisto tudo. Se a política, de alguma forma, conseguisse adotar uma filosofia mais próxima da melhoria contínua, Uhum. como é que isso poderia transformar a relação entre eleitos e eleitores, para além do voto, tempos a tempos? Será que uma abordagem focada na transparência das melhorias, na demonstração contínua de resultados, poderia fomentar uma participação cívica mais informada, mais construtiva e talvez menos polarizada? É uma excelente questão para ficarmos a pensar. Fico a questão para continuar a explorar. Obrigado por se juntarem a nós nesta análise.